Tá com você, Mecene. Depois a gente volta com o Fabinho. Tá com você e com a Rita. Oi, bom dia, gente. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Que delícia estar fazendo o programa. Vocês vão ficar em pé com as câmeras? É melhor sentar, viu? Porque vai demorar aqui. Olha, tem uma cadeirinha aqui, fica à vontade. Senta com a câmera aí. Tem que pegar esse microfone, senão ninguém vai te ouvir. Maria Rita. Tudo Já bem? sei, tá. Eu estou aqui conversando com a Maria Rita é claro que antes está tudo funcionando. Claro que antes do programa entrar no ar, a gente sempre conversa um pouco sobre outras coisas, né? E também sobre o que vai acontecer na entrevista, para não ficar aquela coisa groselhosa de entrevista, de programa da tarde, que você não sabe o que os caras vão perguntar e fica com aquelas perguntas idiotas que eles ficam fazendo. Eles, na verdade, eles desistiram de perguntar coisas. Agora eles ficam lendo revistas de fofoca. É o que eles fazem. Mas esse assunto aqui é lindíssimo. Vocês não conhecem esse cara. Quem conhece, parabéns. Arthur Bispo do Rosário. O que é isso? Este ser. Fala um pouquinho dele. Primeiro, boa noite, né, para os telespectadores da Casa da Mãe Joana. É um prazer estar aqui com você, Mecene. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, não, bom dia. Bom dia. E eu estou aqui para falar um pouco sobre a vida e a obra do Arthur Bispo do Rosário. O Arthur Bispo do Rosário é um cara que, assim, ele nasceu em Alagoas em 1909, alguns registros dizem que é mais ou menos de 1911, em várias datas, e ele era um preto, pobre, sem praticamente identidade, solteiro, sem parentes, sem profissão fixa, foi boxeador, trabalhou na Marinha Mercante do Brasil, foi borracheiro na Light, no Rio de Janeiro, foi segurança de políticos e, sobretudo, a obra dele, a grande questão da vida dele foi que, aos 29 anos, ele teve um surto psicótico e foi internado no Hospital Psiquiátrico da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, com o diagnóstico de esquizofrenia grave. E, a partir disso, ele passa 50 anos internado no hospital psiquiátrico, ora no Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, ora no Pedro II, ora na colônia Juliano Moreira. E aí, dentro desse ambiente psiquiátrico de hospital, ele começa a criar uma série de coisas que fica sendo a obra plástica dele, a obra da vida. Super artista. Aí é assim, durante a vida ele não foi considerado um artista plástico. O Frederico Moraes, que é um crítico de arte do Rio de Janeiro, teve lá na colônia e mais ou menos desde a década de 80 começa a perceber a qualidade plástica do trabalho dele e que ele é um artista. Mas assim, ele em vida nega até o fim que ele seja um artista. Uma fotos aí? Tem, olha aqui. Enquanto você vai falando isso, eu vou mostrando para o público. Isso. Tem aqui. O que esse homem, esse ser fazia? Puxa, aqui eu não estou achando nada nesse vídeo. Tem aí no meio. Aqui, ó. Nesse tem mais. Gente, dá uma olhada aqui. Vai falando aí, por favor. Então, vou contando. Então, aí o Arthur Bispo do Rosário, que ele já tem um nome bastante significativo, que ele chama Bispo do Rosário. Olha aqui. Ele é lá de Alagoas, né? E a família começa... Quando ele começa a ficar famoso, digamos assim, depois da morte, que as pessoas começam a pesquisar a obra dele, principalmente uma jornalista do Rio chamada Luciana Hidalgo, que foi autora desse primeiro livro, que chama esse aqui, ó. Arthur Bispo do Rosário, O Senhor do Labirinto. E Luciana Hidalgo, ela esbarra na obra dele e ela começa a fazer uma pesquisa profunda sobre a biografia dele. E ela vai para Alagoas, ela visita todas essas regiões e ela descobre muito pouca coisa. O que ela descobre realmente no batistério é um batistério que ele é filho de Adriano Bispo do Rosário e Blandina Francisca de Jesus. Acabou. Eles não sabem nada, eles falam que nasceu por volta de julho, eles não têm a idade,
Só que ele foi batizado na igreja Nossa Senhora da Saúde de Japaratuba, no Ceará, em Sergipe. Aí, no mesmo ano, a gente fazendo um paralelo hoje com o que aconteceu no movimento artístico, quando o bispo nasce, em 1909, Marinetti, ele está lá na Itália lançando o movimento futurista. Então, relacionando a vida de bispo com os movimentos artísticos, a gente vai ver que desde a época do nascimento dele, ele sempre esteve ligado intuitivamente com os grandes acontecimentos. Logo em seguida, o Picasso lança também, assim, em 1907, ele começa a desconstrução da figura humana. O Picasso começa a fazer as Mademoiselles d'Avignon. E o bispo, ele não tinha contato com nenhuma dessas obras, ele era praticamente analfabeto, e ele sempre teve essa coisa instigante rodeando, digamos assim, a vida dele. E quando ele tem esse surto, né? Porque assim, primeiro ele trabalha 6, 7 anos na Marinha Mercante do Brasil, levado pelo próprio pai. E na Marinha Mercante, durante os relatórios... Eu quero pegar aqui, eu vou ler para o público aqui o que ele falou no dia do surto. Mas segue. Tá, então, aí ele vai trabalhar na Marinha e durante todo o percurso dele, eles dizem assim, que ele tinha horas, um tempo de muito boa educação, como eles falam, e algum tempo ele fugia do local, do navio, onde o navio estava ancorado, ou da ilha onde ele estava ancorado. E aí, nos outros empregos também, quando ele vai trabalhar como borracheiro na Light, no Rio de Janeiro, a mesma coisa, eles falam assim, comportamento exemplar, de março a junho, alguma coisa assim. Depois fala assim, faltas seguidas, e daí ele sofre uma repreensão, só por falta, porque ele some e não aparece. Aí, depois de 9 anos de trabalho, ele é demitido da Light e ele vai trabalhar numa casa de uma família no Rio de Janeiro. Aí ele começa a trabalhar... Que é o Dr. Humberto Leone. Isso, o Dr. Humberto Leone, um advogado famoso que tinha no Rio. E o Dr. Humberto Leone abriga ele na casa dele com trabalhos de jardineiro, de cozinheiro, de copeiro, enfim. E dessa casa, no dia 22 de dezembro de 1939, era um verão, época de Natal, o bispo estava sentado numa varanda do fundo da casa e, de repente, ele levanta dali e diz ele, depois, em vários relatos, que ele teve uma visão, que o céu se abriu e surge uma cortina negra e um convite para que ele fosse representar Posso Deus. ler Pode. o que ele falou? Pode. Relato feito pelo doutor Humberto Leone e seu filho sobre esse dia 22 de dezembro, meia-noite. Ele falando, o bispo, acompanhado por 7 anjos em nuvens especiais, forma esteira, me deixaram na casa dos fundos murado, Rua São Clemente, 301, Botafogo. Eu com a lança na mão, nesta nuvem, espírito malíssimo não penetrará. Ele falou isso. Então, aí ele vê essa 7 anjos e ele recebe, segundo ele, um convite para se apresentar diante de Deus. E ele é filho da Virgem Maria. Daí ele se diz o filho da Virgem Maria e vai se apresentar a Deus. Então ele anda pelo Rio de Janeiro 3 noites vagando, 3 noites e 3 dias sem parar andando. Aí ele vai até o centro do Rio de Janeiro, na Lapa, na Rua 1º de Março, e chegando lá, ele vai se apresentar, no fim das contas, à Igreja de São José, e ele chega lá e fala para os padres, para os monges que estão recolhidos no monastério lá, e ele disse assim... E nesse dia era 25 de dezembro e era quase a hora da missa do galo. E quando ele chega, ele fala assim para os monges, o Filho de Deus chegou, eu sou Jesus, eu vim trazer a boa nova.
né? Aí os caras começam a conversar com ele, ver o que ele fala. E ele fala assim: eu vou me apresentar para Deus e eu tenho que organizar o mundo de uma certa forma. E aí ele começa, aí depois de horas assim, ele é sedado, e quando ele acorda, ele já está no hospital psiquiátrico da Praia Vermelha. Foi lá que o Dr. Humberto e aí ele começa a organizar o mundo. Não, aí ele começa uma trajetória muito difícil na Praia Vermelha, porque ele é sedado, ele fica muitos dias sedado, eles começam a querer colocá-lo dar choque, fazer esse tipo de tratamento, até que ele vai, numa das transferências, para o Hospital Pedro II. Quando ele chega no Hospital Pedro II, a coordenadora do Hospital Pedro II era a doutora Anise da Silveira, que é essa senhora, que é uma médica, que foi a primeira médica no Brasil, a primeira médica psiquiatra no Brasil, e ela vem de Alagoas também, ela se identifica muito com ele, porque ela vem de Alagoas também, num navio para o Rio de Janeiro estudar medicina, para a Bahia estudar medicina, e ela é a primeira mulher de uma turma de médicos, de 128 médicos, ela é a única mulher. Não, e esta mulher, ela teve a vida dela representada já Sim! o ano passado pela minha amiga Berta Zenel, que foi um trabalho premiadíssimo. Do Luiz Alcazarras, o texto. Isso, um espetáculo lindo. E a direção. E esta médica, ela também era uma pessoa maravilhosa, que ligada às artes, ela fazia arte terapia. Isso, exatamente. Com os internos. E quando o bispo cai lá no Hospital Pedro II, graças à sensibilidade dessa mulher, que eu sigo e persigo até hoje, inclusive a montagem do Luiz foi muito legal, porque assim, ele estava até meio triste porque não estava conseguindo na época, e eu ajudei muito com a documentação que eu tinha sobre a doutora, e daí acabei ajudando também de uma certa forma na produção, e assisti mais de 10 vezes já o Anjo Duro, e é uma maravilha. E outro dia mesmo apareceu no shopping Higienópolis, agora no Teatro da Folha, numa série de monólogos que teve lá. A Berta apresentou mais uma vez e terminou em cena com 4 vezes voltando, sendo aplaudidíssima em pé, embaixo de urros da plateia. Eu vou levar o programa para o canto, já a gente volta. Ótimo, então vá lá. Olha, Anise da Silveira, esse livro aqui, que conta a história dessa mulher, a gente do Ferreira Goulart, que também é outra história maravilhoso. Renato, tá com você. Eu sei, papo lindíssimo. Voltamos daqui a pouco.